Essa é uma questão que te coloca uma reportagem de jornal sobre um assunto específico e atual, pedindo para você refletir sobre esse assunto dentro de uma linguagem sociológica. A questão, então, é sobre uma jornalista que, ao observar a chegada de médicos cubanos no Brasil dentro de um programa governamental de um governo passado, chamou esses médicos de empregadas domésticas. A ideia e a fala tá bem no final do texto, quando ela diz: "Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica? Será que são médicas mesmo? Aff, que terrível! Médico geralmente tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência. Coitada da nossa população, será que eles entendem de dengue? Febre amarela? Deus proteja o nosso povo." O preconceito evidenciado pela jornalista em relação às médicas cubanas que vieram atuar no Brasil possui forte caráter. Quando nós tratamos de um episódio de discriminação, como esse que a gente acabou de ver, existem vários elementos que compõem a discriminação. E é por isso que o enunciado tenta te cobrar aquele que você identifica que é o mais forte. Então, tem forte caráter letra A, misógino, ao considerar que as mulheres são incapazes de exercer com competência ciências como a medicina. É até possível pensar, como ela fala sobre empregadas domésticas e médicas, que existe um preconceito contra as mulheres, uma misoginia, uma aversão ao feminino. Mas teremos que ver se essa ideia misógina é a mais forte. Ao falar da aparência e da postura desses médicos, talvez ela está indo além de uma misoginia e também fazendo algo mais próximo de um racismo ou de um classicismo. Portanto, a letra A nós vamos deixar em suspenso, já que está pedindo uma característica mais forte. Vamos ver se encontramos outra melhor. Um forte caráter letra B, cultural, ao demonstrar que médicos estrangeiros não têm condição de conhecer doenças próprias do contexto brasileiro. Também pode ser uma ideia cultural, mas será que é a mais forte? Ao falar da aparência desse médico, será que é uma versão a qualquer médico estrangeiro ou a um tipo específico físico-social que esse preconceito está acontecendo? Então, realmente, podemos pensar num preconceito cultural, mas não seria talvez a ideia mais forte. Letra C, sanitarista, ao defender a qualidade da saúde pública brasileira, sendo dispensável o intercâmbio com profissionais estrangeiros. Aí aqui já é um pouquinho forte marcar, porque não é uma discussão sanitarista de defesa da qualidade da saúde pública brasileira. Normalmente, inclusive, a saúde brasileira é muito questionada pelos próprios brasileiros. A ideia aqui é muito mais um preconceito discriminatório, como o enunciado diz, do que simplesmente uma crítica pura à saúde brasileira. Letra D, classicista, ao entender que profissões consideradas de prestígio não podem ser exercidas por pessoas vindas de grupos sociais pobres. Essa já está bem mais precisa, mostrando que o problema é de postura e de aparência, então é de classe, de etnia, de até mesmo raça. Essa ideia, então, que um médico, por sua aparência física, mais vinculada às classes pardas e negras, estariam impedidos ou de alguma forma não poderiam, pelo simples visual e vestimenta, ocuparem profissões de prestígio como a medicina. Essa, então, é uma ideia bem boa. Letra E, religioso, ao afirmar que sem a fé a população brasileira está fadada a padecer de enfermidades que já deveriam ter sido erradicadas. Essa é uma interpretação equivocada do texto. Apesar de citar Deus, ela não está fazendo uma crítica religiosa. Portanto, tem duas que indicam, sim, certo preconceito discriminatório e uma que é bem precisa. Como o enunciado te pediu aquela que é a mais forte, você tem que vincular a precisão do preconceito classicista que está presente na alternativa D.